Vocês vão ter que me engolir. Seja muito bem-vindo no nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes e eu quero compartilhar contigo hoje uma coisa bem interessante. Em 1997, aconteceu a Copa América, onde o Brasil venceu a Bolívia por 3-1. E naquele tempo, o técnico da seleção brasileira era um homem chamado Zagallo. E no final dessa vitória, numa entrevista coletiva, ele falou exatamente essa frase: vocês vão ter que me engolir. Por que ele falou isso? Porque o relacionamento que ele estava tendo com a imprensa na época estava sendo faíscas, eles estavam falando muito da seleção e tudo mais. E logo após, então, a final de Brasil contra a Bolívia, onde o Brasil venceu de 3-1, ele fala essa frase que virou um jargão, né, durante muito tempo, né? Foi, na verdade, um desabafo, né, contra as críticas e tudo mais. Isso marcou a cabeça de muita gente, inclusive a minha, né? Então vocês vão ter que me engolir. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque relacionamentos são relacionamentos. Relacionamentos incluem pessoas diferentes, e esses relacionamentos muitas vezes têm atritos, né? E o que nós, cristãos, precisamos fazer para nos comportar diante de relacionamentos, né? Diante de situações que às vezes saem faíscas, né? Como lidar com isso, como nos comportarmos com isso. Bom, existe um texto muito conhecido que é Colossenses 3:13. O texto diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Beleza. O que nós entendemos desse versículo é que a gente precisa suportar uns aos outros. Algumas pessoas pegam esse texto e pegam esse versículo e aplicam de uma forma onde esse suportar é ajudar, né? Só que nesse versículo, nesse contexto, talvez não seja bem assim, mas vamos lá. Existe um outro versículo, tá, que fala quase a mesma coisa, que é Romanos capítulo 15, versículos 1, 2. Ele vai dizer o seguinte: nós que somos fortes devemos suportar os fracos, né? E não e não agradar a nós mesmos, né? Quando Paulo escreve tanto a Colossenses quanto a Romanos, ele não usa a mesma palavra para descrever esse suporte, tá? Então, como é que funciona? Em Colossenses, o verbo usado no grego é uma coisa chamada anekomai. Significa literalmente aguentar, né? Tolerar, né? Suportar no sentido de paciência mesmo. Então, se eu estou lendo Colossenses e leio a ideia de suportar o outro, eu estou lendo a ideia de ter paciência com o outro, de suportar no sentido de tolerar as diferenças, né? Então, a ideia de verdade é de conviver com as falhas e diferenças uns dos outros, entende? Sem desistir da relação, sem desistir do relacionamento, e ainda assim acrescentando perdão, porque o versículo diz, perdoando-vos mutuamente e tudo mais, né? Já em Romanos, tá? O verbo que Paulo usa ali não é o mesmo, né? Ele usa um verbo chamado bastoso, mais ou menos assim, tá? E esse verbo significa, então, literalmente carregar, levar. Tem ideia de peso, né, de suportar. Como uma muleta suporta o nosso peso quando a gente está com algum problema no pé, entendeu? Então, em Romanos, o foco ele é muito mais uma coisa ativa, né? Não é apenas tolerar o outro, né? É assumir uma responsabilidade pelo outro, né? Então, é aquele que ajuda a carregar o fardo do outro. Né? Basicamente, aquilo que muitas vezes a gente pensa de Colossenses, Paulo escreve aos Romanos, entendeu? Então, como eu devo entender isso, né? Bom, as duas palavras, né? Uma enfatiza paciência, tolerância, de fato, né? Que é a de Colossenses. A outra enfatiza essa responsabilidade, esse apoio prático.
ambas se complementam, né? Suportar uns aos outros envolve tanto aguentar o outro por amor, como carregar junto com ele por responsabilidade cristã. É aquele que ajuda o outro a crescer, né? Então, se alguém tem dificuldade, a gente pode suportar, dar suporte a ele, né? Mas também traz a ideia de que somos diferentes, de que a unidade tem diversidade, então nós precisamos tolerar uns aos outros, né? Então, basicamente, quando a gente fala de Colossenses, a gente está falando de suportar, literalmente. Tolerar, aguentar para manter a convivência. É praticar a paciência, praticar o perdão, é praticar a tolerância, né? Já Romanos, a ideia mesmo, então, é carregar, é dividir o fardo, né? É levar o peso, é ajudar a suportar, né? Então, traz essa ideia de muleta, de responsabilidade, de ajuda com quem como quem serve de suporte para o outro, né? Quando nós falamos então de relacionamentos e de suportar uns aos outros, cabe as duas ideias, né? Eu preciso servir como suporte, mas eu também preciso tolerar as diferenças, certo? Deus abençoe, fica na paz de Cristo. Espero que isso possa ter ajudado você mais um pouquinho no seu crescimento. O propósito do nosso canal é justamente isso, crescer em sabedoria e graça, né? E então que a gente possa seguir em frente com essa ideia. Curta o vídeo, compartilha, comente, né? Se quiser, manda para frente para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível, certo? Um grande abraço, Deus abençoe você, até a próxima.